Viajante, um podcast promovido pela Escola de Negócios do Turismo, referência em educação de negócios para agentes de viagens. Eu sou Bruno Barbosa, um dos fundadores da Escola de Negócios do Turismo, e nesse podcast que vai abrir a nossa primeira temporada, eu tô aqui para conversar com a minha sócia, também fundadora da Entour, Viviane Assis. Fala comigo, Vivi. Tamo junto, né, Bruno? Contar aí um pouquinho da nossa história pro pessoal. Um prazer a gente estar começando aqui o nosso primeiro vídeo, primeiro conteúdo. A galera poder aproveitar aí. E nada mais justo que no primeiro episódio a gente contar um pouquinho da nossa história, porque a Entour, ela existe na nossa cabeça muitos anos antes dela existir fisicamente, é um sonho sendo concretizado. Então lá na mesa de atendimento da agência de viagens, nós já pensávamos que aquilo poderia virar um método no futuro, que poderia ajudar muitos outros agentes de viagens. A gente já ajudava, né, e a gente estendeu isso agora para o mundo, né, acho que, né, a gente conseguiu fazer com que tomasse uma proporção muito maior, graças ao seu primeiro passo, né? Você teve lá a coragem, entrei no seu convite, acreditando também, mas eu acho que graças à sua coragem a gente conseguiu chegar até aqui. Aí eu tive coragem porque eu olhava para o meu lado, olhava e via ali muita força, muita determinação, e eu me sentia seguro ali dentro. E isso daqui, Vivi, quando a gente se conheceu trabalhando, a gente trabalhava junto, e antes daquele momento, muita coisa tinha acontecido na nossa vida. E algumas experiências profissionais que você viveu no seu passado antes do turismo, e à medida que eu fui te conhecendo, para mim fez todo sentido. Falar, poxa, por isso que ela é uma pessoa tão boa no que faz. Então conta pra gente, Vivi, quem é a Vivi antes do turismo, como que a Vivi parou no turismo? Legal, Bruno. E até conhecendo, né, sabendo da sua história, a gente é parecido em alguns momentos, se a gente for fazer essas conexões. Então, na verdade, eu sou sul-mato-grossense, né, moro em Natal, né, já tenho aí mais de 20 anos. Minha família da minha mãe toda daqui, então acabei imigrando, fiz o ensino médio aqui em Natal e comecei a trabalhar muito cedo, né? Então morava só eu, minha mãe e meu irmão, né? Meu pai, a família do meu pai toda no Mato Grosso do Sul. E havia necessidade de ajudar na renda de casa, né? Então tive que começar muito cedo, com 15 anos já comecei a trabalhar. Na verdade não fiz o ensino médio padrão, né, que todo mundo ia para fazer vestibular na época, né, se preparar para o vestibular. Eu fiz um curso técnico de contabilidade e comecei a estagiar com 15 anos numa secretaria de administração e finanças aqui em Natal. E fazendo esse papel de estagiário, né? De fazer ali alguns serviços, alguns contatos, muito imatura ainda profissionalmente, ainda entendendo esse universo. Mas já era ali um ganho, né? Financeiramente já conseguia ajudar ali dentro de casa, ajudar aí nas despesas diárias junto com minha mãe na época. E passei ainda dois anos nesse estágio. Depois terminei o ensino médio, né? Não consegui nada na área e, cara, precisava trabalhar. Não tinha outro jeito, né? E eu já estava com 17 anos, já estava, né, hoje em dia. Na época eu estava com 17 anos e eu precisava ajudar dentro de casa para as necessidades básicas mesmo, né? Nem vou entrar em detalhes, mas eram necessidades básicas. E aí eu comecei a deixar currículo geral e fui chamada no McDonald's. Eu lembro que foi até eu e uma amiga minha, a gente foi deixar currículo pessoalmente. Eu fui chamada, ela foi chamada. Eu lembro até que ela ficou um pouco chateada com isso. Aí eu fui chamada para começar, né, a primeira experiência. E foi minha primeira experiência de trabalho, né, vamos dizer assim. De ter ali uma hierarquia, de entender como é que funcionam processos. Né, uma empresa extremamente organizada, então a estrutura de treinamento quando o colaborador entra, né, de ter tudo ali muito meio mapeado. Então você entra, tem lá os livros com todos os procedimentos dentro do McDonald's. Depois assistia vídeos e tal. Então dentro dessa lanchonete, que é uma lanchonete, né, o McDonald's dentro do principal shopping aqui em Natal, eu passei por todas as áreas, né? Então eu era... Quanto tempo lá? 2 anos e meio. Nossa. Eu fui uma guerreira, né? Pegando o padrão da época, as pessoas geralmente passavam no máximo 6 meses. Eu passei 2 anos e meio. Passei por várias áreas. Ficava na cozinha, no balcão, e acabei me destacando mais no atendimento ao cliente, né? Eu acho que foi um dos principais aprendizados ali nesse início.
E aí eu participava dos treinamentos que eles tinham, ganhava premiação, mas não tinha muito perspectiva de crescimento, até eu receber um convite para assumir um cargo de supervisão. E aí eu não aceitei, né? Eu lembro até que o diretor, ele ficou extremamente chateado. E como assim, né? Viviane não aceitou. E eu não me via mais crescendo ali. Eu já meio que planejava um futuro melhor para mim. E eu via que aquilo ali não ia me levar tão longe. E eu precisava ter tempo para estudar. Eu queria fazer uma faculdade. E dentro do McDonald's eu não conseguia, porque era um trabalho muito exaustivo. A gente trabalhava domingo, feriado, todos os dias. Não tinha a famosa limitação. escala 6x1, né? Isso aí. Sua folga caía no dia da semana que você não via, encontrava nenhum dos amigos, né? Então, isso para mim era bem complicado. Aí, beleza. Aí comecei dentro desse mesmo shopping. A gente acabava se relacionando com muita gente. Eu acho que isso é um ponto importante, essa questão de relacionamento que a gente acaba construindo. Conheci uma gerente de uma loja que era de frente ao McDonald's, que era uma loja de brinquedo. Comecei a trabalhar nessa loja. Saí do McDonald's, fiz um acordo lá, pedi minhas contas, né, e fui trabalhar numa loja de brinquedo com vendas. E foi a minha primeira experiência em vendas. Né? Esse dia eu estava até contando para a nossa equipe. Minha primeira experiência em vendas. Nunca vendi nada. Dentro do McDonald's a gente vendia, entre aspas, mas não existia um incentivo para isso. Tipo um comissionamento, né? De você bater uma... Existiam umas metas, mas não existe um incentivo. A gente fazia meio que porque vestia a camisa mesmo. Até porque o pessoal já chegava no McDonald's determinado a comprar. O que eu vejo, Vivi, assim, dentro desses processos do McDonald's, que é muito legal e que a gente pode trazer para a nossa realidade, é a questão de processo, que às vezes, quem está lá no balcão atendendo, às vezes nem tem clareza do quanto que é importante ela oferecer um upgrade no lanche e falar, olha, com mais R$2, R$3 você aumenta a sua batata, aumenta o seu refrigerante, com mais 5 você coloca a sobremesa, e assim aquela venda, que é o ticket médio, ele aumenta, e o ganho da empresa aumenta por isso. Na verdade, a gente até tinha, porque existia uma supervisora do balcão, que ela tirava um relatório de 1 em 1 hora e ela falava, olha, seu ticket médio está baixo, então você precisa oferecer mais. Então ele já fazia ali uma variação. Nos finais de semana, que eram os grandes momentos de pico, eu lembro que tinha abertura de cinema, era a maior loucura, porque vinha todo mundo para poder comprar. Hoje em dia já tem, né, outras unidades, então não é tão concorrido assim. Mas na época, final de semana, tinha as pessoas que ficavam já adiantando o pedido na fila para poder chegar no balcão e a gente conseguir ter mais agilidade. Então, essa questão de número de atendimento, ticket médio, quanto a gente conseguiu fechar, quantos clientes, né, foram atendidos e qual o tempo, né? Porque ali o cálculo do tempo de atendimento era o mais primordial, era um dos indicadores mais importantes. Além do ticket médio, o tempo de atendimento que tinha que ser muito rápido. O cliente tinha que chegar... Tudo cronometrado. E aí a gente ganhava muitas premiações, né? Então, o que eram as premiações? Né? Um PIN, um reconhecimento, ficava lá seu rosto na plaquinha de funcionário do mês. E existiam algumas coisas que eles criavam para poder, né, favorecer e beneficiar o colaborador. E eu vejo que a gente aprende muito com isso. E você hoje, como dona do seu próprio negócio, você traz essa bagagem para poder estimular a equipe. Porque no final das contas era um PIN que ele colocava lá no crachá, mas só que era um estímulo. E eu tenho todos, até hoje, guardados. E é um estímulo, porque se você ganha o PIN porque você faz o atendimento mais rápido, legal, você é reconhecido por isso como uma pessoa que é bom naquilo que faz, mas a empresa ela ganha, porque a proposta é o fast food. Então, cada etapa do processo ele tem que ser rápido e para eles, de alguma forma, o objetivo da empresa está sendo alcançado e para isso eles criam estímulos. E são essas pequenas coisas que trazem uma grande riqueza de detalhes do processo de uma empresa multinacional e que a gente pode olhar para aquilo, aprender e trazer para a nossa realidade. E eu acho que foi muito valioso para você também, porque naquela época não é como hoje, que as coisas são muito mais digitais. Então, se eu entro no McDonald's hoje, tem um monte de totem que eu faço o pedido e tudo mais. E naquela época era 100% de interação humana. Tanto é que hoje, quando eu vou no McDonald's, eu sinto falta daquele, né, do que a gente vivenciava. O atendimento hoje, ele é bem precário. Quando você vai lá, as pessoas elas não sabem muito ter ali um direcionamento. E a gente era sorriso no rosto, se você está no balcão, você tinha que estar com um sorriso no rosto.
era imprescindível. Se você tivesse com cara feia, você ia resolver com o supervisor o que está acontecendo para poder você voltar para a sua atividade. Então, existiam algumas normas e regras e procedimentos que favoreciam todo a evolução desses indicadores de tempo de atendimento. Então, o cliente já chegava, poxa, né, fulano já está aqui feliz e tal, então o cliente já vinha lá, o pedido dele era muito mais rápido. Às vezes ele estava chateado ali naquele momento do atendimento, ele já saía super feliz. Aquela questão lá do McLanche Feliz, né, que é o lanche lá da criança. A gente interagia, tinha clientes que muitas vezes esperavam para ser atendido na minha fila. A minha fila, ela estava enorme. Eu disse, não, eu quero ser atendida pela Viviane, porque eu sei que ela já sabe do que eu gosto, ela sabe do jeito que eu gosto. Então, eu acabei, hoje, olhando para trás, na época talvez eu não enxergasse isso, mas hoje, olhando para trás, eu fidelizava cliente e eu não sabia que eu fidelizava. Né? Obviamente que a McDonald's fidelizava o cliente, mas eu, através do meu processo de atendimento, da minha melhor entrega, dentro do que eu tinha para fazer, né? Eu entregava ali o meu melhor e conseguia ali, né, fazer fidelizações, ganhar as premiações. Não segui, porque não era, né, o meu propósito de seguir lá dentro. Tanto é que eu tenho amigos que até hoje estão no McDonald's. Eu fico, gente, como assim, né? Você ainda está aqui, mas está tudo bem, né? É o caminho dele. E é isso, foi muito aprendizado nessa época. Tem muita gente que fala que, né, por exemplo, você teve lá o exército, né, que fez toda a sua formação. Para mim, o McDonald's foi o meu exército dentro desse mundo profissional, onde eu aprendi muita coisa. E eu trago muitos desses elementos, com certeza trago muito hoje para dentro da Intur, para dentro da nossa agência, para o negócio, né, dentro da consultoria das demais agências que a gente acompanha aqui. Pois é, agora... Essa não é uma recomendação para você ir até o McDonald's. Não é. Não é. Jamais. O McDonald's não tem um alimento saudável para sua saúde. A gente quer o melhor para você. É só uma forma de mostrar que, ao longo da nossa história, a gente vive múltiplas experiências. E todas elas vão moldando as nossas habilidades profissionais. E você hoje, na sua posição como empresária, alguns anos depois disso daqui, você aproveita muito do que aprendeu naquele momento para ser uma pessoa melhor, uma profissional melhor. E aí, Vivi, nesse dia que a gente estava conversando lá com a equipe de maneira informal, você começou a contar algumas coisas da tua história e me chamou muito a atenção quando você fez essa transição do McDonald's para uma loja para vender algo que você nunca tinha vendido antes, que você não entendia sobre, porque não era a sua realidade, que é trabalhar com criança. Então você jovem, enfim, não tinha nenhum tipo de conhecimento prévio para entrar ali. Mas você entrou e se tornou uma vendedora de destaque. Qual é o segredo, Vivi, para você conseguir chegar em qualquer lugar? E independente se eu estou vendendo viagens, se eu estou vendendo roupas, brinquedos de criança, qual é o segredo para você se tornar um bom vendedor e conseguir entregar sempre mais e melhor para o seu cliente? Bruno, existe uma ilusão das pessoas de que para eu ser um bom vendedor, eu preciso ser bom de lábia, né? Esse conceito do vendedor bom de lábia... eu preciso ter aquela conversa boa, sabe? Aquele jeito de... Né? Existe enrolar. até de enrolar as pessoas. Existe até uma imagem pejorativa. Sim. Em relação a essa Só questão. Quer me vender e tal. Tanto é que a imagem do vendedor, ao longo de muito tempo, ficou de forma muito negativa, né? Poxa, o vendedor vai chegar aqui, ele vai forçar eu comprar alguma coisa que eu não quero comprar. E o consumidor, ele tem isso daí. Ele só está falando isso porque ele quer me vender. Justamente. E a gente tem que conseguir contornar uma objeção natural que já existe na cabeça daquela pessoa. E isso é uma mudança de postura. Exato. Né? Então, nessa época, e ao longo do tempo, eu falo muito para os alunos do FAI, quando o pessoal quando está iniciando dentro do FAI, eu costumo, né, fazer ali a reunião de boas-vindas, a gente troca muito, eu procuro também entender as experiências anteriores para poder a gente fazer ali algumas conexões e mostrar para eles que dentro desse processo de transição, tudo que ele viveu, ele não está perdendo, ele está só ganhando. É soma, né? Tudo que a gente vai vivendo é uma soma. O sucesso é um acúmulo. É um acúmulo. E eu não era a melhor, vamos dizer assim, quando eu entrei nesse ambiente do universo de brinquedos, de vendas, eu não me considerava a melhor vendedora. Né? Eu me lembro muitas vezes eu voltando para casa, eu queria desistir. Isso não é para mim, isso não dá para mim. As meninas que estão lá, elas são muito feras, eu não vou conseguir. Eu comigo mesma, aí vem as crenças, né, limitantes, a questão de autoconfiança, que eu não tinha em mim mesma, né, não tinha, de repente, pessoas que pudessem estar ali me incentivando.
Mas eu encontrei isso dentro de mim, de algum jeito, né, eu busquei isso. Então, é aquele dia que você quer desistir, mas no outro dia você volta lá e você faz de novo e você enfrenta os seus medos. Então, voltava para casa muitas vezes querendo desistir, mas no outro dia, cara, eu preciso desenvolver outra habilidade, porque eu não sou a boa de papo, eu sou tímida. Então, para eu começar a conversar com a pessoa, então eu ficava ali, até o próprio fardamento não me deixava confortável, era uma roupa bem para poder você estar em contato com as crianças, para você ter flexibilidade, então a gente usava uns macacões e tal, então aquilo ali não me deixava muito à vontade, uma série de coisas, e a própria equipe de vendedores, existe ali uma competição, né? Então muitas vezes eu era muito boazinha, dentro do processo de atendimento, acabava perdendo venda por besteira. Às vezes eu estava atendendo você aqui, Bruno, aí chegava a menina e disse, Bruno, não sei o que tal, daqui a pouco a menina estava conversando com você, fechava lá a venda, e era a minha vez do atendimento. Então eu não tinha ainda uma postura de mostrar para as pessoas que não, aqui é comigo e eu vou dar continuidade. Beleza, então percebi que eu tinha algumas dificuldades, e eu precisava daquele trabalho, e eu sei que aquilo ali ia me fazer ganhar mais, eu ia ter um comissionamento bacana, né? Então, comparando a experiência anterior, eu ia ganhar bastante. Tá mais no seu controle, porque quando a gente trabalha com vendas, a gente acaba fazendo o nosso próprio salário. Justamente. Então, eu já fiz ali alguns cálculos e já tinha ali umas metas. A própria gerente, ela era bem acessível, então ela conversava bastante sobre isso. E eu disse, cara, eu não sou a melhor vendedora, mas eu gosto de estudar. Então, eu percebi que os brinquedos dentro da loja eram separados por seções. Existia uma seção de 0 a 3 anos, de 3 a 6 e assim por diante até 12, 13 anos. A parte de jogos, a parte de bonecos, né, de brinquedos pedagógicos. Então, eu passei a estudar o brinquedo. Bruno, eu chegava muitas vezes 1 hora mais cedo. Tinha uma salinha no fundo, que é uma salinha de interação das crianças, eu ficava lá, eu ia para o estoque e eu ia fazer a anotação de todos os brinquedos. O que era bom para isso, o que desenvolvia tal habilidade para a criança. Eu me aprofundei, literalmente, eu pegava os manuais das lojas, das grandes marcas, nem vou mencionar aqui marcas, mas grandes marcas de grandes produtos. Eu ia, estudava, levava para casa. Eu não tinha computador, na época a internet era uma coisa bem inacessível, então eu pegava os manuais, levava para casa para poder voltar estudando. Tá dando uma pista da sua idade, hein, Vivi? Essa carinha de 20 anos aí, ó. Não tem jeito, né? Não tem como esconder. E aí eu passei a estudar mais sobre os produtos e isso foi o que me fez evoluir no meu processo de vendas. Eu fazia sondagem, hoje olhando para trás, eu fazia sondagem sem saber o que era uma sondagem. Então, era intuitivo. Era intuitivo, então eu chegava, poxa, né, para quem que é o brinquedo? Se o brinquedo era para o filho, se era um presente, qual a ligação dessa criança, né, com esse adulto que estava tomando a decisão de compra. Quando a criança estava junto, era melhor ainda, porque eu gosto muito de criança, então eu já entendia que quando você abaixa e senta para poder conversar olho no olho da criança, você consegue ter a atenção dela. Se você conversa de baixo para cima, ela não te dá atenção. Então eu comecei a estudar um pouco sobre comportamento infantil, né? Uma série de coisas que foi o que me fez aumentar o meu número de vendas. E eu me lembro que tinha uma vendedora que ela era mais top. E ela começou a se incomodar com minha escala, né? O meu crescimento dentro dos resultados. E eu, durante muito tempo, passei a me tornar a primeira vendedora, a principal. Inclusive, eu nem ia para a fila da vez. Porque a gente tinha uma fila de vez, né, dentro do shopping. Então, quando você entra no shopping, numa loja, você vê aquela série de vendedores. Então, cada um ali tem sua vez. Se a pessoa entra e ela não compra nada, você perde a vez, volta para o final da fila. O que passou a acontecer? As pessoas passaram a me procurar. Procura a Viviane, que ela entende muito, ela vai saber orientar dos brinquedos. Então, muitas vezes eu não precisava nem ir para a fila da vez, porque eu sempre estava atendendo um cliente. Muitas vezes eu não precisava dobrar o sábado, então, geralmente final de semana, o vendedor que quer, né, atingir lá sua meta, seu resultado, você chegava no shopping, tipo, 9 horas, porque o shopping abre às 10 e ficava até às 10 da noite para poder bater a meta.
Então, muitas vezes eu não precisava mais dobrar, porque eu já conseguia ter ali as minhas vendas, né, dentro Que o shopping tem 2 turnos, né? 10 às 4 e 4 às 10. Isso. Aí você dobrava isso daí. Isso. E olha, Vivi, isso daí é um comportamento raro. Para quem não conhece a nossa história, a Vivi e o Bruno começaram trabalhando juntos numa agência de viagens, onde eu era o dono da agência e a Vivi era a minha colaboradora. E nós dois trabalhávamos juntos ali dentro. E quando eu comecei a te conhecer, Vivi, e perceber que você tinha uma responsabilidade com a sua família, a energia que você colocava, a responsabilidade que você tinha de carregar a sua família, essa sua característica de buscar atender o cliente da melhor forma, entender que se você sabe mais sobre aquilo que você vende, se você domina isso, você ajuda o cliente com mais facilidade e você também desenvolve os melhores argumentos para entender o cliente, para fazê-lo entender aquilo que você está vendendo. E quando a gente juntou isso tudo, e principalmente uma característica, eu desafio você que está vendo aqui esse podcast, se por acaso você tem uma agência ou você tem uma empresa e você tem um time de colaboradores, eu queria saber, existe algum colaborador seu que chega 1 hora mais cedo na empresa para poder estudar sobre o que ele vai vender? Ou então que leva os manuais para casa para passar um final de semana, uma noite estudando? Porque quando eu encontrei essa pessoa, eu falei, ela tem que ser minha sócia. E hoje nós somos sócios em 5 empresas. A gente tem um monte de projeto e não vai parar por aqui. Então é o perfil de pessoas que realmente a gente gosta de ter por perto. E, cara, tem muita coisa aqui que a gente aprendeu nisso e a gente acredita muito nisso, né, Vivi? Que habilidades, elas são desenvolvidas ao longo do tempo. Agora, o caráter não tem como desenvolver. E eu sempre enxerguei em você uma pessoa que tinha um caráter totalmente compatível com o meu, que faz acontecer, que não dá desculpas, que tem um prazer acima da média em ajudar as pessoas, em servir as pessoas, porque no final é sobre isso. Sempre que eu entro em uma reunião, e é cansativa, a nossa rotina é cansativa. A gente tem dias que faz 5, 6 reuniões seguidas de mentoria, e quando chega lá na sexta, eu tenho que entrar com a mesma energia que eu entrei na primeira, porque aquela pessoa é a primeira reunião dela comigo, não é a sexta seguida. Então a gente sempre respira, olha antes de entrar e traz essa consciência para poder entregar sempre a melhor experiência para todo mundo e principalmente carregar aquilo que é a nossa missão, entender que nós estamos aqui para ajudar a família que está por trás daquela empresa. Sempre que a agência de viagens ela cresce, ela tem um potencial muito grande de roubar tempo do dono da empresa e colocar essa pessoa em risco financeiro, porque quando você cresce um negócio, você aumenta as vendas, você também aumenta as suas responsabilidades, aumenta os seus custos e naturalmente o risco vai aumentando conforme você cresce. E crescer da maneira errada pode te colocar diante de uma situação onde você vai ter risco financeiro para sua família e também escassez de tempo para viver com a sua família. E esses são os 2 principais motivos que criam rupturas familiares: ausência e problema financeiro. E uma empresa, ela pode te prejudicar nesse sentido, mas também pode te ajudar. Se você sabe fazer gestão, se você aprende a melhor forma de gerar resultado e fazer com que a empresa cresça ano após ano, porque você aprendeu que um cliente que compra de você, ele pode comprar de novo, ele pode te indicar um novo cliente. E um cliente que não comprou de você, ele pode depois comprar se você fizer uma abordagem nova em um segundo momento. E isso faz toda a diferença, é libertador. Trabalhar com uma pessoa que pensa assim também e que a gente pode entregar isso para os nossos clientes. Com certeza, Bruno. Uma pena que nessa época não existia CRM, né? Então a gente olha para trás e vê que por mais que faltasse todo esse planejamento, hoje, você imagina, Bruno, hoje a gente entrega, uma agência que nasce do zero, a gente consegue entregar todos os trâmites, né? Todos os métodos que são essenciais hoje uma agência ter. Então a pessoa ela já começa da forma mais correta possível, né? Com todos os passos, né? Então, por exemplo, o que eu vivi lá no passado em relação a estudar sobre o brinquedo e tal, hoje no agenciamento de viagens é o quê? A gente estudar sobre os destinos, né? A gente participar dos treinamentos, né? Todo mundo que entra no agenciamento de viagens que nunca vendeu uma viagem na vida, a primeira coisa que eu falo: entre em contato com os fornecedores, se conecta com os produtos, entende como é que funciona, entende como é que o trâmite do fornecedor, todos os procedimentos, você ganha confiança, você entende. Na hora de você passar para o cliente, você não titubeia, você não passa insegurança. Isso faz com que a gente consiga aumentar o nosso índice de conversão. Se a gente passa em segurança,
geralmente isso pode, né, ocasionar ali uma consequência, né, do cliente não avançar ali numa tomada de decisão. Mas quando eu me preparo antes, né, além de todos os trâmites que a gente tem dentro da agência, a gente faz esse processo de preparação, fica sempre muito mais fácil. Perfeito, Vivi. Naquela época, mais ou menos ali 2017, que a gente começou com esse trabalho forte no digital, atendendo em vendas, a gente começou a crescer. E aí a gente tinha 3 vendedoras na época. Eu até lembro, isso daqui fica um ensinamento para vocês. Era eu, a Vivi e outras 2 vendedoras. Isso daqui era o time que a gente tinha para atender. E naquele momento eu encasquetei que era melhor ter 2 vendedores e uma pessoa gerenciando os 2 vendedores do que ter 3 vendedores. Isso contando que eu, naquele momento, fazia o gerenciamento da equipe e eu queria assumir outras responsabilidades de gestão. E eu entendi que era melhor pegar uma pessoa preparada para colocar na gestão da equipe, que a equipe ia produzir mais. E assim a gente fez na época. A Vivi era vendedora, virou a gerente da equipe. A equipe passou a vender muito mais do que vendia antes as 3 pessoas. E a gente ali começou a descobrir algumas coisas, entender que era possível replicar o resultado. E a Vivi era a pessoa que sabia como treinar os agentes de viagens, os novos consultores que chegavam ali. A gente acabou virando uma rede de franquia e todo mundo... Eu lembro que teve uma franqueada, Vivi, que chegou e falou... A primeira pergunta que ela fez: olha, comprei o computador, como é que liga? E você fez ela vender, você fez ela bater metas, ela alcançar resultados. E quando a gente começava a ver aquilo, eu já falava com a Vivi naquela época: Vivi, tu acredita que hoje, no mercado que existe, isso que a gente está fazendo, a gente consegue organizar um passo a passo e entregar para outras agências de viagens na internet, ajudar muitas pessoas e fazer com que eles tenham um resultado parecido com o nosso? A Vivi falou: pô, eu acredito. Pô, que tal se a gente, daqui para frente, a gente começar a documentar tudo que a gente está fazendo com o objetivo de lá na frente ajudar outros agentes? E assim a gente fez, até que veio a formação Agente Independente. Que lá no início, antes mesmo da Entur, que a Entur ela já estava no nosso pensamento, já era um projeto no papel, mas antes disso daqui a gente já tinha a formação Agente Independente, que hoje já formou milhares de pessoas, muitos cases de sucesso. Conta pra gente, Vivi, qual é a sua sensação quando você vê uma pessoa que estava totalmente insatisfeita na sua profissão e ela faz uma transição de carreira e se vê realizada agora trabalhando de dentro de casa, próximo da sua família, com tempo, com segurança financeira. Qual é a sua sensação hoje, Vivi, de transbordar o seu conhecimento para essas pessoas e ver essas vidas transformadas? Eu sou muito grata a Deus, Bruno, por ter a oportunidade hoje de ajudar milhares de pessoas, né, a iniciarem o seu negócio no agenciamento, que muitas vezes é apenas uma ideia, né, passou só pela mentalidade dela de iniciar ali uma empresa, como é que eu faço para ter uma agência? E até você fez aí uma retrospectiva rápida, né, de como foi ali a nossa conexão. Eu gosto muito de frisar que na época, quando a gente se conheceu, eu queria desistir do turismo. Acho que é muito importante dizer isso. Tem muitas pessoas que a gente pega hoje dentro do FAI que estão no processo de transição de carreira. Elas estão cansadas do que elas estão fazendo, muitas vezes até desenvolvendo doenças, né? Por conta da atividade ou consequências, como você trouxe aqui, né? Em problemas familiar, problemas financeiros que acabaram aí ocasionando rupturas, né? Dentro da família. E na época, quando a gente se conheceu, eu queria literalmente desistir. Eu tinha já jogado a bandeira e quando você chegou e você trouxe toda a proposta de inovação, Vivi, olha, a gente fez, não sei se você lembra dessa nossa reunião, nosso pacto, né? E você falou assim: Vivi, eu tô apostando todas as minhas fichas aqui e não pode dar errado, né? Eu vou fazer para dar certo. E eu apostei em você naquela época, nesse recomeço, né? Num processo de recomeço. Porque a gente não tinha processo de nada, a gente não tinha organização de nada, era aquela velha história, né? De ficar fazendo um monte de cotação, né? Sem ter retorno, trabalhar, só ter hora para entrar e não ter hora para sair. Então, a falta de gestão, né? Fazia com que gerasse ali uma desmotivação, e eu que já estava ali há um tempo já dentro dessa atividade, acabei, né, entrando nessa linha ali desmotivacional e que a gente conseguiu recuperar, né, com tudo aquilo que a gente desenvolveu.
Pois é, e nessa época, Vivi, eu lembro também que quando a gente fez esse pacto, isso daí porque minha primeira filha, ela nasceu em 2016. Naquela época eu já estava no tudo ou nada, eu já tinha derrubado a ponte e você era a única pessoa do mundo que tinha na minha vida que falava assim, olha, ou esse negócio dá certo pra gente, ou vai dar errado pra todo mundo, então a gente tem que fazer dar certo. E naquele momento a gente fez um acordo entre nós que nunca mais nos separou. Ele fez com que a gente aprofundasse cada vez mais. E o que chamou muito minha atenção em você, Vivi, é que o que fez os seus olhos brilharem foi você enxergar processos. Isso. E você entender, poxa, agora eu estou fazendo um trabalho profissional. Eu já era fã da RD, né? Não sei se você lembra, mas eu já consumia alguns conteúdos da RD, eles tinham, né, o blog e tal, acompanhava alguns vídeos no YouTube, só que eu não entendia como é que eu poderia trazer todo aquele conhecimento e trazer aquilo ali para a agência. E aí, Bruno, né, chegou e trouxe. Você falou comigo, mandou assim, ó, cara, tu já viu essa empresa aqui e tal? Dá uma olhada nesse negócio. E eu olhei, marquei uma reunião com ele, já conhecia também, mas chamou minha atenção que você estava interessada naquilo. Marquei uma reunião com eles e de lá para cá, olha só, o que a gente virou com a RD Station? Parceiros, né? Grande parceiro deles, a gente já foi lá na sede, o pessoal do RD já levou a Vivi para lá para uma experiência bem seleta, a gente já botou ele no palco do nosso evento, RD Station lá patrocinando o nosso evento, enfim. A gente estreitou muito a relação com eles, mas naquele momento, Vivi, foi o que abriu a nossa mente. Estratégias de prospecção, mapeamento de dados, marketing bem efetivo. Aí logo depois o nosso problema não era mais atrair clientes, ter um monte de clientes chegando. A gente precisava converter aquele monte de cliente que estava chegando. A gente foi vivendo um problema de cada vez. Um problema de cada vez. Então, assim, eram muitos, mas a gente foi vivendo um problema de cada vez. E uma coisa que eu sempre falo para os agentes que estão iniciando, porque é muita ansiedade quando a galera está começando. O pessoal fica ansioso. Como são várias demandas, eu preciso agora me conectar com o fornecedor, agora eu quero montar um produto, eu quero fazer um grupo. Então tem muita ansiedade. E é muito importante essa visão do agora, né? O que eu tenho que fazer agora? Planejamento de futuro a gente faz, mas as coisas elas só vão acontecer e ser realizadas no futuro se a gente começar a aplicar a partir de hoje, né? É verdade. A gente só tem o controle, a gente faz um planejamento, mas a única coisa que a gente tem controle é do nosso agora. Então, o que eu tenho que fazer agora? Então, a gente ia matando um leão por dia, né, até a gente conseguir chegar aí dentro do que a gente conseguiu conquistar. E padronizamos, hoje a gente facilita a vida do agente de viagens, né? Então, o pessoal que está iniciando hoje no mercado, o que a gente viveu de dificuldade, é possível a gente minimizar isso a partir da metodologia que a gente traz hoje dentro da Intour, que facilita, né, dentro desse passo. E todo o nosso acompanhamento, né, todos os nossos conteúdos que ajudam aí a acelerar esse processo. Queria eu, Vivi, naquela época, ter um Bruno e Vivi para me ajudar, porque a gente realmente foi na raça. Ninguém falou pra gente assim, vocês estão precisando de um CRM. A gente foi na raça buscar, poxa, como que a gente vai conseguir organizar essas informações que a gente hoje organiza numa planilha, que eu passo um dia inteiro com a cabeça enfiada nessa planilha e no final ainda tem chance de ter alguma coisa errada aqui porque era um trabalho manual. Isso tudo para eu acessar algumas métricas que com CRM eu acesso instantaneamente, em tempo real. E então, naquele momento, a gente sempre buscando novas formas, porque a gente entendeu um princípio importante, que a nossa empresa e o nosso resultado nunca ia ser maior do que a gente. Então, a gente sempre buscava entender, poxa, eu estou crescendo no marketing digital e como que eu faço para poder conseguir converter mais vendas e melhorar minha performance? E a gente começou a ter mais clareza, por mais que na teoria seja tudo muito fácil de entender, mas na prática existe uma complexidade. E entender que o comercial são dois corpos, o marketing e vendas. E a gente tinha uma ferramenta robusta de marketing, mas não tinha uma ferramenta de vendas. A gente atendia no WhatsApp e tudo mais, mas precisava gerenciar os processos. E daí que veio o CRM. Quando a gente uniu essas duas ferramentas, que a gente conseguiu entender de fato a nossa operação, a gente virou case de sucesso lá no RD. É um feito, porque nenhuma outra agência de viagens virou case de sucesso como a gente, contando uma história de uma empresa que dobrou o seu faturamento em um curto espaço de tempo, que cresceu, que acelerou o seu crescimento. E é como você falou, Vivi, inteligente é quem olha e vê assim, poxa, eu não preciso errar todos os erros que estão disponíveis aqui no meu caminho. Eu posso colar do lado de uma pessoa que já passou por esse processo, que já entende o caminho e que vai me instruir para que eu não erre aqueles erros que já são conhecidos. Se eu tiver que errar, que eu aprenda errando com um erro novo, mas não errar
com um erro que já está conhecido. E é isso que a gente faz aqui na formação Agente Independente. Nós unimos a nossa mente. Nesse caminho da jornada, apareceu o Fernando na nossa vida, que era uma habilidade que nós não tínhamos. O Fernando era um concorrente. Veio para somar, né? Veio para somar. Ele era um concorrente. Ele, na verdade, produzia conteúdos também para a gente de viagens focados em anúncios online. Então, a gente começou a conversar com o Fernando ali em off, entrou em algumas reuniões. Os insights que o Fernando me deu naquela época, eu coloquei em prática lá na agência e realmente melhorou muito o nosso resultado, a qualidade dos leads. E eu comecei a ver que o que ele falava ali fazia total sentido. E eu não era nem de perto bom naquilo que ele era. Eu sempre soube fazer anúncios, mas eu não era bom em estratégias de anúncios. E o Fernando sempre com uma mente muito adiantada em relação ao que existe no mercado. E a gente sentou uma vez ali para conversar e ele me falou assim, Vivi, acho que tu nem sabe dessa história, mas ele falou assim, olha, eu tenho uma ideia aqui, cara, de abrir uma empresa e tal, e tem uma menina aqui que conversa comigo, que ela é boa de atendimento, assim, não sei o que, a gente pode abrir uma escola, não sei o que, rarará. Eu falei, ó, cara, eu gosto dessa ideia, na verdade, essa ideia a gente já tem aqui, mas eu ando junto com uma outra menina e ela que tem que estar dentro do projeto e não essa daí. Se você quiser conversar, eu chamo essa pessoa, que é a Vivi, a gente bate um papo nós três, te apresento o que a gente tem aqui, e se fizer sentido, a gente segue. Então, naquele momento, a gente fez uma reunião e tal, mas o Fernando veio para agregar. Então, a escola hoje, os 3 mentores que fundaram a escola, cada um tem uma habilidade complementar. E a gente foi se abrindo ao longo do caminho, entendendo que existem agências de viagens que estão no mercado jogando o jogo real, e que são muito bons no que fazem. A exemplo do Rômulo Ferro, da RF Tour, que hoje é mentor na Entour, ele é aluno e mentor. Então, ele é bom de grupos e ele ensina principalmente os alunos que estão iniciando no turismo a desenvolverem grupos para o seu negócio, para poder vender grupo, que é um produto que tem uma margem maior e que te permite, principalmente, conhecer lugares novos. Porque se você tem uma estratégia de grupo bem formatada, eu posso montar a minha rotina de grupos do ano com base nos destinos que eu também gostaria de conhecer. E aí você pode não só viajar mais, mas ganhar muito mais com isso daí. Com certeza. Viajar em grupo é você fidelizar 20, 30, 40 clientes de uma única vez, né? Numa única venda. Então... E isso daí multiplica rápido, porque se eu viajei, vamos lá, botei um grupo, viajei com 20 pessoas. Aquelas 20 pessoas vão ficar encantadas, porque ninguém que é aluno da Entour é profissional meia boca. Todo mundo aqui gosta de trabalhar para encantar o cliente. Então o cliente voltou da viagem super feliz com o resultado que teve. E o que acontece? Ele tem potencial de indicar pelo menos outros 20, se brincar outros 40. Com certeza. Se seguir o passo a passo, né, Bruno? Exato. Daquilo que a gente ensina. A gente tem um método que é validado. Então a gente foi lá, erramos, ajustamos, estamos ajustando e melhorando, né? Sempre, a todo momento, olhando para as necessidades também de cada negócio, né? De cada empresa, baseado no público, nas dores de cada um. A gente vai fazendo esses ajustes para poder melhorar esse processo e eles conseguirem ter mais resultados. É isso, Vivi. E o processo central de vendas aqui na Entour, ele é fundamentado em 3 pilares, que faz com que a sua agência cresça ao longo dos anos. É o marketing, que a gente prospecta novos clientes e faz com que eles cheguem até a nossa agência. O teu primeiro atendimento, que é o que nós chamamos aqui de vendas 1, é quando você desenvolve um processo para conversar com alguém que estava na internet e agora vai virar um cliente de primeira compra, e depois um processo que nós chamamos de vendas 2, onde você aborda os seus clientes e faz com que eles se tornem clientes recorrentes, que eles gerem novas indicações e que eu também aborde pela segunda vez aquelas pessoas que na primeira não compraram, fazendo assim uma recuperação de vendas. Dessa forma, Vivi, todo mundo cresce, porque a cada movimento que eu faço, eu planto uma semente para poder colher novos negócios no futuro. Outra coisa que é importante frisar, Bruno, que ao longo desse processo da pessoa que entra no FAI, eu tô ali dando um empurrão na galera. Porque a gente tem um checklist, né, de algumas atividades, de algumas ações que precisam ser implementadas. Se a pessoa não avança naquilo, o tempo vai passando. Quando você vai ver, está no meio do ano, daqui a pouco já completou 12 meses e você não conseguiu avançar.
Então, nas nossas reuniões da quinta-feira do FAI, que é o nosso encontro ao vivo de Tira Dúvidas, a gente está ali gerando toda uma dinâmica. Ontem mesmo a gente teve o nosso encontro e foi muito incrível os depoimentos do pessoal, a galera mostrando o quanto vem desenvolvendo. O pessoal que está entrando agora, né, já vê os colegas que já estão há 3 meses colhendo o resultado, né, do programa, da implementação. E eu estou ali justamente para... Tá bloqueando, né? Tá travando alguma coisa? Opa, tô aqui, me chama, a gente marca uma reunião, a gente conversa, a gente alinha, a gente ajusta, que é o que você comentou anteriormente. A gente não tinha, né, um Bruno, uma Vivi, um Fernando lá atrás que pudessem estar ali, olha, vai para frente, vai por esse caminho, corrige isso, corta esse, né, pula essa etapa para poder conseguir alcançar o resultado mais rápido. E eu acho que isso é um dos grandes... A gente tem o método, obviamente, que é validado, mas eu acho que esse incentivo também, motivacional também é importante para a galera que está iniciando. Porque quando você está no processo de transição, tem muitos medos, tem muita insegurança. Será que isso vai dar certo? Será que não vai dar? E a gente está junto. Quando eu entro na reunião de boas-vindas, eu falo, você não está sozinho. Eu sou seu sócio. Eu só não fico com o seu lucro, mas eu estou aqui. Tudo que você está ganhando, eu também estou ganhando. Então, vamos fazer esse projeto, ele deixar de ser um projeto e ele ser um negócio verdadeiro, real. A gente acompanha as primeiras vendas, eu faço questão, né, de acompanhar e ajudar nesse processo. Vivi, estou com uma dúvida aqui, o cliente está me pedindo tal coisa, não sei por onde começar, por onde que eu monto o roteiro. A gente marca um horário, a gente conversa, a gente alinha. E o meu objetivo é fazer o quê? Que você ganhe confiança e faça a sua primeira venda e depois é só partir para o abraço. Tem muita gente que já passou pelo FAI, estão aí em outros programas dentro da escola, porque o pessoal não quer sair, né, Bruno? A gente tem outras comunidades e que fazem com que a gente junto, a gente consiga alcançar maiores resultados. Sozinho fica bem mais difícil, né, Bruno? É porque o pessoal começa, eu estou dando o primeiro passo, depois ele vira um agente de elite e ele vai andar com outros agentes de elite, conversar sobre outro nível de negócio. Agora, Vivi, nos últimos anos você mentorou mais de, sei lá, 2, 3 mil alunos formando. Talvez, Vivi, eu não tenho acesso a essa estatística porque ela não existe. Mas eu acredito que no mundo inteiro ninguém formou mais agente de viagens do que você. Eu acredito. Dentro desse monte de gente que você já formou, tem uma história que a gente possa selecionar para falar, cara, essa história me marcou? Cara, tem muitas histórias, né? Inclusive quero contar todas delas, né? De repente a gente convidar essa galera para vir para cá e contar aí, na real, né, o que aconteceu. Tem a história, acho que a história da Rafa, né? Eu acho que é muito, muito marcante. A gente tem a Andréia, tem várias pessoas, tem a Wanda, né, que é super participante também. Mas a Rafa, ela particularmente foi uma história muito bacana. Porque a Rafa, ela já tinha esse gosto por viajar, né? Ela já era uma pessoa que buscava investir, né, o tempo que tinha com a família para poder fazer viagens. E ela estava vivendo um momento, vamos dizer assim, trabalhando num lugar considerado estável, né? Ela trabalhava num banco, né, numa agência bancária. Só que ela não estava mais feliz, inclusive desenvolvendo doenças psicossomáticas, né? Que estavam causando problemas na vida familiar, né? Na rotina dela com a filha dela, que é o que a gente estava conversando aqui no início. E a Rafa, ela tinha uma vontade de fazer isso acontecer que era assim inexplicável, né? Então, o início dela dentro do FAI, ela já começou assim, cara, é tipo a gente, tem que dar certo, né? Ela não tinha uma outra opção. O marido dela trabalhava também, né, mas era a soma dos dois, né, que faziam com que eles mantinham a renda e a qualidade de vida que eles tinham. E ela precisava manter o mesmo padrão, né, pelo menos o mínimo do padrão que ela tinha quando trabalhava no banco. Então, ela não tinha uma carteira de clientes, ela não trabalhava com marketing digital prospectando, tudo isso ela aprendeu dentro da escola. Ela não fazia gestão de atendimento. Hoje, inclusive, ela participa tá com a gente dentro da comunidade, mas ela não consegue mais estar tão presente porque ela está envolvida dentro do agenciamento, né, fazendo aí várias viagens, mas a Rafa foi
um case nosso, assim, maravilhoso. Inclusive, ela sempre tá presente também, né, nos depoimentos, uma pessoa maravilhosa. E é legal viver essas histórias porque é um resgate. Ela tinha um problema na vida dela, ocasionada pela rotina de trabalho exaustiva que ela tinha, e muito embora ela ganhasse bem, ela estava destruindo a vida dela. E o que faz a gente refletir não é só sobre ganhar bem, porque às vezes isso daqui é uma forma de você olhar, pô, o dinheiro é o meu senhor, é o meu Deus, é o dinheiro, eu faço tudo pelo dinheiro. Então ela chegou a um ponto que ela entendeu, falou, pô, eu não posso fazer tudo pelo dinheiro, eu não posso entregar a minha saúde mental em troca de dinheiro. Então ela pensou, poxa, eu vou trabalhar aqui com uma agência de viagens e tudo mais. E assim ela fez. E geralmente, Vivi, as pessoas que têm sucesso mais rápido são aquelas que derrubam a ponte. Derrubar a ponte é quando você toma uma decisão e não tem como mais voltar atrás. No caso dela, ela pediu a demissão e ela não tinha mais como voltar depois e falar, eu não quero mais me demitir. Acabou, foi demitida. Então ela tinha que fazer dar certo. E assim ela fez. No ano passado, eu encontrei ela em um evento em São Paulo, ela veio, me abraçou e tal. Bruno, eu queria te contar que no mês passado eu vendi mais de 400 mil. E ela trabalha sozinha, é uma agente independente, trabalha dentro de casa. E ela, assim, a margem básica do mercado é 12%, só que ela consegue colocar um pouquinho mais porque ela tem um atendimento bem qualificado. Gente, ela ganhou mais do que o presidente da República. Então, olha só como é que é. Ela não saiu para entrar no mercado do agenciamento por causa do dinheiro. Ela saiu para ela ter uma vida melhor, para ela ter mais tempo próximo da família dela, para ela ter mais qualidade de vida, mais saúde mental. Mas como ela se encontrou ali dentro e ela realmente era apaixonada por viajar, ela acabou sendo muito melhor do que ela imaginava e hoje ela está alcançando resultados extraordinários, que tem empresas que têm equipe e tudo mais e não consegue gerar esse resultado que ela está gerando sozinha. Não, tem muitas histórias como a da Rafa. Tem uma história que é bem legal, que eles tinham um pet shop, tinham um outro negócio, que já era estruturado, mas eles não eram mais felizes trabalhando com aquele negócio. Inclusive, até a questão de lidar com funcionário, eles não eram mais felizes. É um casal e a agência hoje bombou. Eles focam hoje no internacional, grupos internacionais, e mudaram a vida deles. Volta e meia, a Lilian, ela me chama no privado, a gente troca uma ideia. E ela contando dos resultados que eles vêm alcançando. Hoje, o casal está dentro do negócio, então um cuida do marketing, o outro cuida mais da parte da venda, do pós-venda ali do cliente. Estão caminhando agora para um processo de contratação, né? Então já caminhando para contratar em um próximo vendedor. Estão escalando o negócio. Então o pet shop meio que ficou de lado. Tem um gerente, tem uma pessoa tocando, mas eles não, mesmo tendo um empreendimento, tendo um outro negócio, eles não eram mais felizes dentro daquele. Pois é. Então é uma questão de decisão, né? Como você estava falando. A Rafa tomou uma decisão. Então a pessoa que tinha um outro negócio tomou uma decisão. Quantos funcionários públicos, Bruno, né, já chegaram para a gente aqui concursados, passaram às vezes anos investindo aí, estudar para poder passar num concurso público e não eram felizes fazendo o que estavam fazendo, não conseguiam ter dedicação, não conseguiam ter entusiasmo, né, de acordar todo dia de manhã para poder fazer o que está fazendo. E o legal, Vivi, que a nossa própria proposta de trabalho acaba atraindo pessoas que têm um propósito por trás do sonho delas. Então a gente carrega, de fato, uma responsabilidade muito grande, porque as pessoas investem para fazer uma formação junto com a gente e a gente não pode tratar como se fosse simplesmente uma venda, ele me pagou e eu ganhei o dinheiro. Não, a gente acaba ali assumindo uma responsabilidade, a gente sempre faz um over-delivery, que é uma entrega muito maior do que ele achava que ia ser, do que ele comprou de fato, porque a gente tem uma responsabilidade. As pessoas que chegam aqui para se formar, elas têm geralmente uma insatisfação no trabalho delas, elas têm uma necessidade de estar próximo da família, dos filhos. Eu tô vendo, os meus filhos estão crescendo e estão sendo criados pela tia da creche. Cara, não tem nenhum problema se você hoje está nessa situação, mas tem pessoas que querem dar um basta nisso e falar, olha, meu filho não vai ficar na creche das 7 da manhã até as 7 da noite. Eu vou ficar um tempo do meu dia com ele, eu vou transmitir os meus princípios e valores para ele, eu quero estar mais próximo do meu marido, da minha esposa, eu quero estar mais próximo da minha mãe, do meu pai, que estão idosos. Vivi, são muitas histórias, desde a pessoa que estava insatisfeita até aquele propósito de ter mais tempo para fazer outra coisa, e eles se enquadram muito bem no mercado do turismo. E o turismo ele é muito bom, porque se você tem fundamento para fazer aquele negócio funcionar,
você consegue fazê-lo funcionar, visto que no nosso mercado não existe uma regulamentação. Por exemplo, você e eu passamos cada um 4 anos na faculdade para se tornar turismólogo. Eu adoraria que existisse um reconhecimento, uma valorização, uma regulamentação que falasse, só pode assumir determinadas funções se você for turismólogo. Mas isso não existe. Não existe nem na agência de viagens, nem no setor público. Você vai ver de Ministério do Turismo a Secretarias de Turismo indicações políticas sem nenhuma base. Pessoas que não têm envolvimento nenhum com o turismo, muitas vezes. Nenhuma capacidade de planejar essa atividade que é tão importante, que representa um pedaço gigante do PIB nacional. Em alguns estados é a maior representatividade do PIB do estado. Então o turismo ele é muito importante e ele não é visto por quem está no poder com a importância que deveria. E por causa disso, as profissões aqui dentro, a única que é regulamentada hoje é o guia de turismo. Então o guia de turismo tem que ser formado em guia, tem que ter um crachá do Ministério do Turismo. Fora essa pessoa, ninguém precisa de uma formação específica, nem um agente de viagens. Isso não quer dizer que qualquer pessoa está apto a ser um agente de viagens. Você precisa entender sobre aquilo que você vai vender, mas também sobre negócios, porque você não vai abrir um sonho, você vai abrir uma empresa. E uma empresa tem risco, você pode quebrar, você pode afundar um patrimônio seu se você fizer tudo errado na agência de viagens. E daí vem a nossa responsabilidade de te ensinar não só a gerenciar a agência com as suas demandas operacionais, mas também o negócio, para você entender que todo movimento que você faz hoje vai abrir o caminho para você gerar um resultado no futuro e que é justamente esse jogo que ao longo do tempo faz com que a tua empresa cresça ano após ano e seja sustentável para daqui a 20 anos os seus filhos talvez assumirem aquela empresa e ela virar uma empresa familiar. E é possível. O mercado, muita gente, Vivi, se questiona se o mercado do agenciamento de viagens ele vai ter vida longa, porque a tecnologia entra aí ferramentas como Booking, Decolar e etc., que são ferramentas de autosserviço, elas são muito úteis para um grupo específico de pessoas que quer ter essa autonomia, mas nunca deixou de existir, nunca vai deixar de existir as pessoas que querem a comodidade, a segurança de fazer com um agente de viagens. Nós somos agente de viagens e não viajamos sem uma agência de viagens. Por quê? Porque quando nós estamos viajando a trabalho, eu não quero ter que resolver nada da minha viagem. Eu só quero chegar lá e o carro que eu aluguei vai estar pronto, o hotel vai estar lá com o meu nome, o meu aéreo vai estar ok, o meu check-in vai estar marcado no assento que eu gosto de ficar e a minha agência já conhece isso tudo. Otimização de tempo, né? Pois é. Então vão ter sempre clientes que vão preferir ser cuidados, ser bem orientados por profissionais, por bons profissionais, especialistas que estejam disponíveis aí no mercado. Você tocou um ponto importante, Bruno, a questão de hoje a universidade, nós somos formados em turismo e não há essa preparação para o empreendedorismo em si, principalmente o agenciamento de viagem. Eu paguei uma disciplina que eu acho que eu aprendi algo muito superficial, eu aprendi realmente na prática, né? Dentro da agência, atendendo, fazendo toda a operação, entendendo como é que funciona na prática. Dentro do nosso programa, a gente ensina todo esse passo a passo. E ontem eu entrei numa reunião de boas-vindas com uma pessoa que está se formando agora em turismo, foi muito engraçado. E ele falou assim, poxa, eu até poderia me candidatar para trabalhar numa agência. Mas se é para eu trabalhar numa agência, é melhor eu começar trabalhando e dedicando meu tempo no meu próprio negócio. Então ele investiu dentro do FAI, entrou no nosso último workshop, né, participou com a gente da reunião, a gente já definimos os próximos passos, ele já tem algumas ideias, é uma pessoa que gosta de investir em viagens e a gente já está montando ali os principais produtos. Então, assim, a visão dele, mesmo saindo da universidade, ele não encontrou dentro da universidade, mas ele buscou caminhos, pesquisou a gente no Google, e ele disse, olha, eu não encontrei um outro canal que passasse tanta confiabilidade como a Entour para poder eu iniciar aí a minha empresa. E a gente fica muito feliz, né, e grato com todo mundo, as pessoas que tomam essa decisão, e como você falou, é uma responsabilidade da nossa parte, né, de participar de todo esse processo, de fazer com que... Claro, a gente não tem como fazer pelas pessoas, né, mas da nossa parte a gente vai dar o nosso melhor para que isso se concretize. Mas também, em contrapartida, precisa ter esse desejo, né, de se colocar em prática. Pois é, Vivi. Hoje no mercado de turismo tem aparecido muitas outras pseudo-escolas que tentam
de alguma forma, ganhar esse mercado de pessoas que querem empreender no turismo. E são mais de 10, são muitas. E a Entur, ela realmente se destaca nesse sentido, primeiro, porque é pioneira. A única escola de negócios do turismo realmente que existe é a Entur. Existem alguns especialistas que entendem sobre pontos específicos e eles realmente podem agregar em algumas coisas. Mas a gente, como escola, tem uma responsabilidade de trazer uma visão completa para as pessoas e não só de pontos específicos. E tanto é que a gente aqui tem uma rotina de aulas diárias. Então fala, pô, é uma escola e tem aula todos os dias. Então todo dia você tem a oportunidade de evoluir 1% que seja na sua jornada para que você se torne bom à medida que o tempo passa. Então não é um curso, é uma rotina. Não é um curso, é um ambiente onde as pessoas se conectam com outras, como a Rafinha. Se você quiser estar aqui assistindo, ouviu até agora, viu a história da Rafinha, gostou? Vai lá no Viajando com Rafa. Ela já até recebe alguns alunos que veem a história e tudo, e vocês vão ver o quanto que é interessante uma pessoa sair do absoluto zero e construir um negócio sólido no turismo, entendendo que aquilo dali não é um sonho, mas um negócio. E se é um negócio, não é sobre fazer uma venda, é sobre construir um negócio, que a cada passo que eu dou, ele se torna maior. É isso aí, Bruno. Então a gente está chegando no fim, né, Vivi? Foi um papo muito bom. Foi ótimo. Tem muita história para contar. Né? A gente passaria aqui 2 dias contando história. Com certeza. Né? Eu me sinto muito grata de estar com vocês, né? Com você, com o Fernando, da gente poder estar proporcionando isso hoje para as pessoas, para a nossa equipe, em tudo que a gente está construindo dentro da Entur. E também com a comunidade. Né? Acho que sem todo mundo, sem essas pessoas que lá atrás acreditaram na gente, acho que nada disso seria possível. E a gente está aqui para evoluir. Acho que é um processo muito dinâmico. Acho que por isso que é muito gostoso o turismo. É dinâmico, né? Não é um negócio estagnado. Sempre você está aprendendo alguma coisa nova. Essa questão de que o humano será substituído e tal. A gente viveu tantas vezes isso ao longo do tempo na história do turismo. Então, quando o Booking chegou, todo mundo, as agências vão fechar e tal. Foi aquela, né? Eu lembro, as agências tinham medo da internet. Nossa, a internet era o terror, super ameaçador. Justamente. E a gente precisa estar com a mente aberta, né, para poder a gente entender quais são as dinâmicas que a gente pode adaptar para a nossa realidade. Né? Eu acho que se posicionar de forma negativa sempre diante de algo novo não é legal. A gente tem que estar aberto e entender quais são as melhorias que a gente pode fazer. E isso acho que daqui para frente vai ser cada vez mais evolutivo. Com certeza, Vivi. É importante ter a mente aberta para isso, porque, por exemplo, eu pegar aqui um celular e falar assim, olha, existe uma empresa que vende o celular mais caro que todo mundo. Por que não pode existir uma agência que vende um pouquinho mais caro, não é nem muito mais caro, mas um pouquinho mais caro do que a internet? Tudo é como você se posiciona, a forma como você conhece o seu produto, aquilo que você contou na sua história. Poxa, se eu estou atendendo o meu cliente, eu entendo as características e benefícios que aquele produto que eu tenho oferece para o meu cliente, e eu conheço o meu cliente porque eu perguntei para ele, agora é só eu conectar essas informações e o cliente vai entender, poxa, faz sentido eu pagar um pouco mais, mas ter a orientação dessa pessoa que sabe muito mais do que eu sobre o que eu estou comprando. Justamente. Então, a gente precisa construir ao longo do tempo essa autoridade para as pessoas entenderem essa importância. Quem diria que a gente já está hoje em dia atendendo virtual, né? Numa chamada de vídeo, você entrar com o cliente. Né? Antigamente era o atendimento presencial ou por telefone ali, fazer a cotação. Hoje em dia você tem a facilidade de entrar numa chamada de vídeo, conversar com o seu cliente, apresentar ali todo o produto. Pois é. Né? Existem ferramentas que facilitam, acho que cada vez mais a nossa vida. E isso daí, Vivi, que tu tocou é um ponto importante. Quando eu comecei no turismo, era impossível você estabelecer um negócio em home office. Impossível. Hoje, depois que passou aquele período de pandemia, uma aceleração no processo de digitalização das empresas, dos atendimentos, etc., aí sim, virou normal ter um negócio em home office. Então, se você está aqui agora assistindo esse podcast, abrindo um negócio, saiba que há poucos anos atrás era totalmente inviável e agora é. A gente está no início de uma jornada. E o Fernando sempre fala que quem chega primeiro bebe água limpa. Aproveita o momento. E se você que está aqui assistindo a gente, quer fazer parte da nossa formação, quer se tornar um agente de viagens, trabalhar de casa, conquistar liberdade geográfica, liberdade financeira e trazer muitos benefícios para sua família, faz assim, aqui na descrição desse vídeo, a gente deixou o link da formação Agente Independente, você pode bater um papo com o nosso time de consultores para conhecer um pouquinho mais da nossa programação, da nossa rotina e tudo como que funciona. Vivi, tua mensagem final para a gente fechar o primeiro episódio do Papo de Agente.
o pessoal que está assistindo, né, que está interessado ou que de repente despertou o desejo aí de iniciar o agenciamento, nunca tinha parado para poder analisar de como iniciar e dar esses primeiros passos, eu convido você a viver uma transformação, né, a partir da nossa ajuda, do nosso apoio, de tomar essa decisão e a gente ajudar vocês nesse processo, nesse passo a passo. Contem comigo, com o Bruno, com o Fernando, nesse caminho, nessa jornada. Você só precisa decidir, né? Dar o primeiro passo, decidiu, a gente está junto com você e eu tenho certeza que vai ser uma jornada de sucesso. Então se inscreva agora no canal e acompanhe as aulas gratuitas que tem. São mais de 200 aulas hoje, Vivi, que tem aqui no nosso canal, feitas por mim, por você, pelo Fernando, pelos nossos alunos também. E você é muito bem-vindo. A gente se vê no próximo episódio. Valeu!